pessoa sai de casa pra comer pão com ovo, é o fim mesmo. Vou compartilhar um pouco com vocês sobre o meu projeto de 2 meses sem gastar com supérfluos. E eu cheguei ao final do primeiro mês. Olá, amigos. Mais uma semana por aqui. Peço que me perdoem, porque eu ainda não aprendi a usar esse microfone. Eu sinto que ele não fica bom colocando na roupa, então estou aprendendo ainda, tenham paciência. Na verdade, hoje já é quarta-feira, então já estamos na metade da semana, mas só hoje eu tive energia pra gravar alguma coisa, porque esses últimos dias choveu, fez muito frio aqui em Florianópolis, então assim, zero vontade e energia de fazer qualquer coisa que não fosse a minha obrigação. Mas hoje o sol apareceu, então eu resolvi compartilhar um pouquinho aqui. Hoje já é a última semana do mês, de maio, e eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre o meu projeto de 2 meses sem gastar com supérfluos. E eu cheguei ao final do primeiro mês. Então, confesso que nos primeiros dias foi um pouco difícil, porque eu tenho mania de entrar no Pinterest e ficar vendo algumas coisinhas, e aí ficam aparecendo aqueles produtos que, sabe, no Pinterest, ali no meio dos seus pins. E aí eu sempre ficava namorando algumas coisas e tal, mas aos poucos eu comecei a acostumar com a ideia de não precisar de mais coisas. E aos poucos eu fui tendo menos vontade também de gastar e de comprar coisas online. Então, eu sinto que isso já fez uma grande diferença, assim, na maneira que eu consumo e tal. Peraí que a Berenice quer subir. E aí eu sinto que a Berenice tá aqui, ó. Oi! Eu sinto que isso já tem mudado algumas coisas na forma que eu me relaciono com o meu dinheiro e tal. E, bom, é o primeiro mês, né, ainda tem junho, mas eu sinto que já foi bem positivo, assim. E eu espero seguir nessa pegada aí no mês de junho pra conseguir rever mesmo essa minha relação com o dinheiro, com os gastos, enfim. E, bom, estamos no meio da semana, ainda tenho muita coisa pra fazer. Esse final de semana, no domingo, a gente vai no teatro. E aí, obviamente, eu não posso filmar lá no teatro, mas eu quero compartilhar depois como é que foi com vocês. A gente vai assistir uma peça da Débora Falabella, a Nina, de Avenida Brasil. E eu acho que vai ser bem legal. Bom, então é isso. Vamos lá para mais uma semaninha. Tchau, Beri.
Olá, amigos. Já peço perdão se tiver muito barulho. É que aqui na sala passa muito carro na frente, então, apesar do microfone, ainda fica bastante barulho de fora, mas enfim. Hoje é sábado, sabadão, e tá um dia bem cinza, bem preguiçoso, sim, mas eu tenho alguns compromissos fora de casa e uns compromissos legais, então vamos sair um pouquinho, sair da toca. Bueno, eu me inscrevi numa oficina de renda de bio. Experiências quase individuais, não. A renda de bio é uma renda específica das bordadeiras aqui de Florianópolis, se eu não me engano. Perdão se eu estiver passando uma desinformação. E aí eu me inscrevi nessa oficina que vai rolar lá no Centro Cultural Veras. O Centro Cultural Veras é um espaço cultural que é lá no Córrego Grande e é um espaço bem bacana, assim, tem exposições, aí tem essas oficinas que são gratuitas para a comunidade, você tem que ficar de olho lá, se inscrever e tal. Tem coisas bem legais, tipo oficina de teatro, de pintura. Aí hoje vai rolar essa de renda de birro, então tô animada. Eu já fiz uma lá de cerâmica, foi bem legal. E, bom, é isso. Antes eu acho que eu vou passar para tomar um café barra almoço na Copan, que é uma cafeteria que eu sempre passo, quando eu passo ali na frente, eu vejo e fico interessada, parece ser bem gostoso. E é isso, eu vou fazer estes rolês hoje sozinha, e eu curto, né, esses momentos que eu tenho a fazer sozinha, eu acho gostoso também. E é isso, eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês de como que vai ser. Acho que a oficina não vai dar pra mostrar muita coisa, né, porque vergonha, mas vou tentar mostrar o que for possível. E é isso, tô animada. Vamos lá. In a cafe by the sea, where the old tunes play, two hearts met in subtle sway, with each sip of coffee and gentle lime. Our love aged like a fine red wine. Bom, saindo da Copan, tomei meu bom mate, comi meu bom egg sando, ou seja, pão com ovo, né? A pessoa sai de casa pra comer pão com ovo, é o fim mesmo. Mas tá uma delícia. O mate é deles, muito gostoso. Review de mate aqui. Mas eu sinto que o mate com leite vegetal ele fica mais gostoso e mais cremoso. Mas é isso, agora eu tô indo ali no Veras fazer a minha aula de renda de bio e compartilho com vocês a experiência. Where the old tunes play, two hearts met in subtle sway, with each sip of coffee and gentle lime. Our love aged like a fine red wine. Years may come and years may go, through every high and each low, woven in the notes we hum, enduring love will overcome. Oh, our love, it's evergreen, waltzing through each changing scene, in every whisper, in every sign, our hearts remain forever entwined. Underneath the moonlit sky. Olá, amigos. Bom, eu vou me arrumar aqui pra gente ir ao teatro. E aí eu vou aproveitar para compartilhar com vocês um pouquinho
rapidinho, que eu já tô meio atrasada. Como foi a experiência no ateliê de renda de biorro que eu fui ontem lá no Centro Vera. Não consegui gravar muito, mas foi bem interessante a experiência, foi bem legal. Eu não fazia ideia de que o processo da renda de biorro era tão complexo. É realmente muito detalhado. Basicamente, a renda de biorro você vai tecendo assim o tecido. Não é bem tecido, são linhas, né? Tipo crochê, tricô e tal, só que é muito mais minucioso. E aí, nossa, eu fiquei com as minhas mãos cansadas, assim. Não fazia realmente ideia de como era um processo de fato manual e complexo. Então, todo respeito às senhorinhas aí, rendadeiras. Mas foi bem bacana, assim. O espaço lá é muito legal, né? Do Centro Veras. É sempre muito legal ir lá, ver as exposições, tudo. E aí, como sempre, né? A maioria dessas oficinas que eu participo, a maioria eram mulheres, né? Tinha um rapaz só participando. Sempre fico surpresa, assim, porque eu participo de bastante, né? Já participei de algumas oficinas e tal, ateliês, e o público é majoritariamente feminino, né? Eu não sei se os homens de fato não se interessam tanto por essas atividades manuais e artísticas, ou se, não sei, tem vergonha e tal, receio de participar. Homens cis hétero aí que me assistem, deixem suas opiniões aí, suas vivências, o que que acontece. Mas bom, foi bem legal. Ontem, no fim, eu fiquei tão cansada de rendar que a gente acabou ficando em casa à noite, nem saímos. E aí hoje, bom, hoje a gente tem o teatro, hoje a gente foi tentar almoçar fora, aqui em Floripa, o que é uma missão quase impossível nessa cidade no domingo. Nossa, sério. Eu não sei o que acontece numa cidade turística dessa. Quase não tem restaurante aberto no domingo, isso é um absurdo. Sim, as pessoas precisam descansar, mas porra, a gente também precisa comer, né? E aí, nossa, demos várias voltas procurando um lugar pra comer e, tipo, acabamos comendo lá no centro. Enfim, eu vou me arrumar aqui rapidinho. E aí a gente vai lá no SIC pra assistir a peça. Eu não sei nada sobre essa peça, eu não pesquisei nada. Prefiro ir sem saber nada do enredo. Acho que fica mais divertido quando você vai assim e se surpreende. Mas depois eu conto pra vocês como é que foi a experiência. Sempre é muito legal ir ao teatro, assim. Acho que é uma experiência que é sempre válida. Eu não tinha esse hábito, mas desde que a gente veio morar pra Floripa, a gente começou assim, a se interessar um pouco mais sobre teatro e tal. E aí, como tem vários teatros aqui, né? Fica mais fácil também de consumir esse tipo de arte. Uma pena que se não seja tão acessível financeiramente, né? Um pouquinho caro esse tipo de peça que é de atores mais renomados, digamos assim. É claro que tem outras peças que são mais acessíveis. Mas, enfim, eu acho que ainda poderia ser uma arte mais valorizada e até mais acessível para que todo mundo pudesse consumir, né? Enfim, no final de semana artístico, né? É bom de vez em quando. Então, vou me arrumar rapidinho aqui e vou compartilhar com vocês.